Isabela Souza, eu sou aluna do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Ponta Porã, e junto com a minha colega nós vamos apresentar o nosso projeto, que tem como título Ler, Viver e Aprender, uma proposta para os idosos de Aral Moreira e Ponta Porã. O nosso principal objetivo na nossa pesquisa foi conhecer os benefícios da leitura e como ela pode ser utilizada para enfrentar os desafios da terceira idade. Quando nós olhamos para o Brasil, nós vemos que ele está passando por uma inversão da pirâmide etária. Lá em 1980, o Brasil era considerado um país de jovens, já que nossa expectativa de vida ali entre os anos 70 e 80 ficava entre os 57 anos e 60 anos. Já hoje, a nossa expectativa de vida chega a 76 anos e tende a continuar crescendo. O Ministério da Saúde prevê que em 2050 terá mais idosos do que crianças abaixo de 15 anos. Diante desse novo cenário, tem aparecido também surgido novos problemas e desafios para a população idosa brasileira. Isso é consequência direta de como a sociedade os vê. Quando nós olhamos lá para as sociedades pré-capitalistas, nós vemos que o idoso era um objeto de veneração, de respeito, significava, representava ali sabedoria. Hoje, na nossa sociedade, o que se valoriza é o trabalhador útil, aquele que vai dar força à produção, que não é uma figura que se liga ao idoso, e sim à juventude. Então, diante de todas essas transformações da sociedade, hoje os idosos sofrem com depressão, ansiedade, eles se sentem à margem da sociedade, se sentem um peso para a sociedade. Muitos deles sofrem com isolamento social e familiar. Hoje, segundo o IBGE, 11% dos idosos entre 60 e 64 anos sofrem de depressão. Diante de tudo isso, eu e minha colega pensamos o que poderia ser feito para ajudar os idosos a enfrentarem esses problemas, o que poderia ser utilizado. E nós chegamos à leitura, que é uma arma poderosíssima, pois além de fornecer muitos benefícios para a saúde física do indivíduo, pois melhora as sinapses entre os neurônios, fazendo com que surjam novos neurônios, melhorando e estimulando a memória, ela previne ou retarda o surgimento de doenças degenerativas neurológicas, como Alzheimer e demências. E ela também pode ser utilizada para enfrentar problemas emocionais e sociais, como os que nós já vimos anteriormente que os idosos têm passado. Pois quando o indivíduo é inserido em uma comunidade leitora, ele se sente pertencente a algo. E ali se apresenta um mundo de possibilidades, um leque para ele, de novas expectativas, novas experiências, pois ele se relacionará com ele mesmo e também com todo aquele mundo e aquele novo mundo que está sendo apresentado para ele por meio da leitura. O nosso trabalho foca principalmente na leitura do texto literário, esse que tem características específicas na linguagem e em ficção. E Cândido nos diz que o ser humano tem uma necessidade universal de consumir ficção, e isso o texto literário vai atender. Durante a nossa pesquisa, nós descobrimos a biblioterapia, que é uma área da ciência que estuda os benefícios da leitura. É uma prática antiga, mas que ainda tem pouca influência no Brasil. Biblioterapia vem de uma palavra grega, que biblion, livro, e terapeia, que é terapia por meio dos livros. A biblioterapia, ela é uma proposta multidisciplinar que envolve a leitura, narrativas, rodas de conversa, que visa restabelecer o indivíduo emocionalmente. Através disso, nós dividimos o nosso projeto em 4 etapas metodológicas, sendo a primeira um estudo bibliográfico, onde nós buscamos conhecer os conceitos de leitura, o conceito de biblioterapia, os conceitos de idoso, terceira idade, conhecer o Estatuto do Idoso. A segunda parte foi uma pesquisa documental, que tinha como objetivo a gente conhecer a realidade dos idosos nas cidades pesquisadas, Aral Moreira e Ponta Porã. A terceira etapa foi uma etapa de levantamento de dados, onde nós queríamos ter um relacionamento maior com os idosos pesquisados, conhecer as suas práticas de leitura, se eles viam a importância da leitura. Nós fizemos isso através de entrevistas e também com um questionário online. E a quarta e última etapa foi a elaboração de uma proposta de ação. A nossa proposta de ação
teve que passar por alguns ajustes e mudanças por conta da pandemia do Covid-19, já que o nosso público-alvo é um público considerado de risco, e isso trouxe algumas alterações para o nosso projeto. A minha colega Mariana vai continuar essa apresentação, mostrando os resultados obtidos através dessa pesquisa e qual foi a nossa proposta final de ação. Bom, dando continuidade com o que a Rafaela estava explicando, para conhecer melhor os idosos, os seus hábitos de leitura, lazer e rotina, nós realizamos entrevistas semi-estruturadas com os idosos que temos mais proximidades. E essas entrevistas foram feitas de maneira remota e presencial. Com isso, foi possível entrevistar 3 idosas, todas do gênero feminino e com a idade de 64, 69 e 72 anos. As entrevistadas relataram que sua atividade de lazer é fazer caminhada e cozinhar. Elas gostam de assistir televisão, ouvir música sertaneja e assistir novelas e filmes. Elas disseram que gostam de ouvir e contar piadas, relataram que gostam de fazer caça-palavras e cruzadinhas e que conhecem a importância da leitura e que acham essencial. Com isso, foi interrogado se elas têm acesso à internet e à rede social. A resposta foi afirmativa e que usam para assistir vídeo e participam de grupo. Por fim, confirmaram que gostariam de participar de um grupo de leitura e que acham a ideia interessante. Com isso, após a realização das entrevistas semi-estruturadas, nós decidimos fazer a coleta de dados em uma nova perspectiva. Pois quem responderiam seriam as pessoas que convivem com os idosos e não eles mesmos. E devido à situação da pandemia, nós optamos por fazer essas coletas de dados com a realização de um questionário online, pelo meio do Google Forms. Com isso, nosso questionário obteve 41 respostas, onde a maioria respondeu que convive junto com os idosos e a minoria respondeu sozinho. E aí, com isso, nós chegamos à conclusão que a maioria das pessoas que responderam convivem com os idosos que apresentam a faixa etária de para cima de 60 anos e a maioria respondeu que convive com os avós e habitam o município de Ponta Porã. E dessa maneira foi abordado o que o idoso gosta de fazer no seu tempo livre. A maioria respondeu que gosta de assistir televisão, fazer atividade física como caminhada, caça-palavras, palavras cruzadas e ler. Em seguida, nós perguntamos se eles usam aplicativos de redes sociais e com 41 respostas, 22 pessoas responderam que os idosos utilizam as redes sociais e as mais acessadas são WhatsApp, Instagram e Facebook. E eles utilizam para assistir vídeo. Logo, nós questionamos se o idoso tem costume de ler e o que. A maioria respondeu que gosta de ler revistas. Depois, nós perguntamos se o idoso conhece o benefício da leitura. Ele disse que conhece e que acha importante porque adquire conhecimento e mantém a mente ativa. Por fim, nós perguntamos se ele tem o interesse em participar de um projeto de leitura. E com 41 respostas, apenas 7 disseram que têm o interesse em participar. Aí, em comparação ao perfil dos entrevistados, nós concluímos que quem convive com os idosos, a resposta é semelhante às idosas que responderam individualmente às entrevistas. Bom, primeiramente, a nossa proposta de ação teve grandes mudanças por conta da pandemia e aí ela não foi possível ser realizada. E por isso teve que ser organizada de maneira remota, já que o nosso público-alvo são considerados de risco. Com isso, o objetivo principal da nossa proposta é buscar os benefícios da leitura literária para os idosos por meio de criação de uma comunidade de leitores. E aí nós propomos a organização de um grupo online no aplicativo de comunicação chamado WhatsApp. E nesse grupo nós iremos desenvolver conteúdos voltados para a leitura literária por meio de vários gêneros textuais, especialmente de extensão menor, como crônicas, piadas e poemas, contos e músicas. Bom, devido a isso, o nosso propósito seria desenvolver essa interação 2 vezes por semana, na terça e na sexta, encaminhando conteúdos que possam ajudar o idoso de maneira remota, mas com muita diversão e conscientização. Desse modo, essa proposta de ação deve estimular o compartilhamento de impressões, sugestões e opiniões sobre os textos lidos
ouvidos e assistidos entre todos os participantes.